na hora que eu cheguei para poder descobrir a corrente 5 e a I4, eu fiz uma relação que, tipo assim, como o resistor 4 ele tem dois ohms e o R3 tem um, Uhum. então a corrente do R4 para mim ela tinha que ser metade da de R3, né? Aí, se tá chegando, depois que eu fiz os cálculos, ela tá chegando um certo valor, se a gente tivesse três resistores de 1 ohms em todos, aí eu dividi por três. Aí Peraí, eu achei rapidinho. qual. Quem tá falando é o Vitor. Volta só no raciocínio aqui, cara. Você Aqui, falou tipo que assim, você considerou, ó, I4 e 1, o resistor de 1 ohm é metade do resistor de 2 ohms, certo? isso. E aí qual que é a São, tipo inferência que assim, você fez a partir daí? aí eu coloquei que a corrente de R4 tem que ser metade da de R3. Que é, eu nomeei os resistores, tem que ser da metade do de um. A corrente de I4 tem que ser menor, metade da corrente de 3? A corrente que passa no resistor de 2 ohms tem que ser metade da que passa no resistor de 1 ohm. Não. Ah, sim, tá certo, beleza. O que você tá falando Aí, aqui então que I5 aqui é igual a I4 dividido por 2. isso, Beleza, isso. tá certo, beleza. Aí eu fiz, só que aí eu fiz assim, que eu fiz o cálculo lá e cheguei num valor. Uhum. Aí eu supus que a gente tivesse três resistores de 1 ohm e aí eu dividi a corrente que estava chegando por três. Aí eu encontrei essa corrente. Só que como um é de um, outro é de dois, então vai o dobro para uma e fica a metade para o outro. Cara, é difícil eu visualizar isso que você tá falando. Você tem o circuito aí? Não, Você quer na me atividade mostrar? eu escrevi aqui mais ou menos o raciocínio que eu tive, mas. Porque assim, você vai É, falando, é difícil a gente visualizar, sabe? aham, eu sei, entendi. É como se assim, eu fiz assim, tipo, imagina como se tivesse mais um resistor ali de 1 ohm e o de 2 fosse de 1 ohm também. Onde Como se aqui? tivesse no meio desses de um e de 2 ali, tivesse um resistor de um e Ah, o de 2 fosse de um. tá. Aí esse de 2 também fosse de um. Aham. Aí o que que eu fiz? Eu dividi a corrente que estava chegando aí em três, porque aí teria que ir três, as correntes tinham que ser iguais neles, né? Sim. Aí eu dividi por três. Aí encontrei essa corrente. Só que, como na verdade a gente tem um de dois e um de um, vai o dobro para uma e fica, aí no caso fica a metade desse do dobro para outra. Aí, ou seja, iria duas vezes para de dois e ficaria metade no de um. Ah, eu entendi, eu entendi. Entendi a ideia. Na verdade, eu não entendi muito bem não, cara. Saquei a ideia. Não consegui visualizar ainda não. Desculpa, viu, ô É Vitor? porque eu ia perguntar se podia fazer desse jeito que eu escrevi aqui na atividade que eu escrevi. Aí Porque você assim, tem ó, que deixa eu reproduzir. entender. Porque você tá falando que como se aqui tivessem três resistores de um ohm, certo? Isso. Cara, não dá pra você fazer isso, não. Porque se você tiver três resistores de um ohm, a resistência equivalente não vai ser a mesma que não. Não, Certo? mas é que, tipo assim, a corrente I3 que chega aí, quando ela chegasse neles, elas iam se dividir exatamente igual para os três resistores. Sim. Aí eu dividi só por três o valor que chegava da corrente I3, que eu achei antes. Aí, quando eu encontro o valor dessa corrente I3, eu separo. Uma parte fica para o resistor de um e outra parte fica para o resistor de 2. No caso aqui, por exemplo, eu encontrei Vamos dar valores para eu entender o que, que você Isso. fez aqui, ó. Por Então, exemplo, olha no só, você falou I3, aqui que teve um, dois, três resistores de um ohm, certo? isso. Você Aham. já tinha um valor para I3? Tem, Quanto que é? 48. 48 amperes? Isso. Tá, vamos lá. 48 amperes. Então eu queria dividir por 3, certo? Aí ficaria 16 para cada um. Tá, beleza. Só que, aí Hum, como ali tem um só de um e o outro é de 2, aí como o de um recebe 16, o de 2 só pode receber 32. Aí não. eu coloquei. Esse raciocínio seu tá totalmente errado, sabe por quê, ô Vitor? Vitor, né? Porque olha só, na verdade, esse raciocínio seu até teria um fundo de verdade se fosse se a sua inferência fosse a contrária. Porque o que que acontece? Se vocês falassem que aqui, olha, já que dois estariam recebendo 32, aqui ficaria com 32 e aqui o outro de 2 ficaria com 16. Certo?
Porque o que acontece, Vitor? Quando a gente está falando em resistores em paralelo, a corrente ela sempre vai tentar passar no local que tem menor resistência. Então o que acontece? Imagina você chegar numa situação onde você tenha dois corredores. Um corredor que tem menor resistência, ou seja, um corredor mais largo, e um corredor que tem maior resistência, um corredor mais estreito. Onde que vai passar a maior corrente de pessoas? Vitor? No No 1, porque é onde tem menor resistência, você concorda comigo? entendi. Então, ou seja, esse raciocínio que você fez não tá assim. Eu achei até muito legal essa forma que você começou a construir o pensamento seu, cara. Ele daria certo se você tivesse considerado aqui, ao invés de resistência, se você tivesse considerado aqui a admitância do componente. Né? A gente não costuma usar muito, né? Mas tem livro que usa mais a admitância do que a resistência em si, sabe? Porque aí essa sua resposta ia ser direta. Eu concordo com você. Onde você teria maior admitância, você teria maior corrente. Mas não é o caso aqui não. Você entendeu a dicotomia que está aqui? Entendi, entendi. Entendeu? Então, ou seja, esse raciocínio seu, ele tá, você conseguiria chegar num ponto. O que você está fazendo aqui, na verdade? Você fez uma espécie de integração, né? Você dividiu em pedaços pequenos, na verdade, derivação, né? Você dividiu em pedaços menores, unitários, entendeu como é que ele funcionava. Só que quando a gente está falando de corrente, é o contrário. Porque o que acontece? Se você pegar aqui, olha, dessa forma aqui, então, por que é isso? Porque se você quando você está colocando os três resistores em paralelo aqui, olha, esses dois resistores em paralelo, eles não se equivalem a um resistor de 2 ohms, não, cara. Para se equivaler a um resistor de 2 ohms, na verdade aqui a gente teria que ter dois resistores de 4 ohms. Certo? Porque aí quando a gente Sim, fizesse eu o entendi. paralelo, aí a resistência equivalente seria 4 vezes 4 dividido por 4 mais 4. 4 vezes 4, 16, dividido por 8. Aí sim nós teríamos um resistor de 2 ohms como equivalente. Para ter um resistor de 2 ohms equivalente aqui, olha só, quando eu tenho dois resistores de 1 ohm em paralelo, essa equivalência aqui, olha só, se eu calcular a resistência equivalente aqui, ela não se equivale a um resistor de 2 ohms não, tá joia? Então o erro do seu raciocínio está justamente nesse ponto. Ficou claro? Sim, eu entendi, mas o que eu queria dizer era só que quando, por exemplo, ali, quando eu encontrei o valor da corrente 48, quando eu dividisse, independente do valor da resistência que eu tenho do lado direito, o meu resistor um ali, ele ia estar chegando a uma certa corrente que seria a mesma, independente acho que da resistência que eu tivesse ali. Acho que eu tinha pensado por esse lado, mas agora eu entendi o que você quis dizer. Mas não, isso não é verdade não, cara. Tá. Porque o que vai acontecer aqui, ó, que ele depende do que está aqui, olha. Justamente esse mesmo pensamento que eu te falei. Imagina aqui, ó, eu tenho um corredor largo. Se do lado de cá o corredor for mais largo, a corrente vai toda para cá. Se do lado de cá o corredor for estreito, a corrente vai mais para cá do que para cá. Se for muito estreito, vai mais para cá. Então, a corrente aqui depende sim da corrente que vai pro lado de lá. Certo? Tá certo, entendi. Obrigado. Beleza? Ficou claro? Ficou? Uhum. Então, joia. Qualquer coisa pode levantar a bola de novo aí, viu? Não precisa ficar. Mas eu achei, gostei dessa linha de raciocínio sua, cara. Muito legal. Se você fizer essa linha de raciocínio, tudo que você fez aqui, pro ponto de vista de resistores em série, né? Pro ponto de vista de divisão de tensão, ela funciona, tá? Só para divisão de corrente que ela não funciona, a não ser que você siga, ao invés de colocar resistência, você considerar a admitância. Aí você vai longe com esse raciocínio aqui. Tá joia? E aí, galera? Bora lá. Eu tenho uma dúvida também referente a essa semana, só que é na questão 2.45, letra B. Deixa eu ver aqui, peraí. Deixa eu abrir ela aqui e preparar ela pra gente. 2,45. Letra B. Beleza. Deixa eu preparar ela aqui, tá? Só um minutinho.
Hum. Vamos lá. Beleza, galera. Tá aparecendo pra vocês aí, tá? Não. Não? Opa. Ah, é porque eu fechei e tem que apresentar de novo. Uma janela. Essa daqui, né? É isso mesmo. Beleza. Qual que é a dúvida que... Então, eu tenho um problema quando eu começo a associar muito o resistor em um circuito. Mas eu cheguei até a parte que faz a questão da ligação lá triângulo-estrela. Uhum. Aí eu até cheguei a fazer os valores, mas eu não consegui sair daí. Tá, vamos lá. Quando a gente tem um circuito assim, a gente não tem muito o que pensar. Porque olha só, você pensar, não tem nada em série, não tem nada em paralelo aqui. Né? Tá tudo aqui em estrela ou triângulo, de forma geral. Né? Então o que acontece aqui? Ajuda pra gente a gente começar a converter. Então, por exemplo, a gente pode começar a converter. Se a gente fizer a análise aqui, olha. Aqui, olha, a gente tem claramente uma estrela, tá vendo? A gente pode converter isso aqui, olha, em um triângulo, que pode ajudar pra gente em alguma análise. Tudo bem? Uhum. Joia. Então vamos lá, vamos desenhar aqui. Então o que que a gente teria aqui, ó? Qual que você usou, qual que você converteu? Porque aqui a gente tem um outro triângulo também que daria pra gente fazer essa conversão. Um aqui daria pra fazer essa conversão, mas não vale a pena a gente fazer todos, né? Vocês conseguem enxergar esses triângulos? Essas estrelas? Consigo. Porque olha só, a estrela justamente aqui, ó, a gente chama de estrela, né? Que é o famoso Y. Não tem nada de estrela, né? Sempre que eu tenho uma ligação assim, né? Mas um T também resolve, porque você concorda comigo que um T, em termos do ponto de vista elétrico, é igualzinho isso aqui que a gente tem? Então olha só, aqui a gente tem um T, tá vendo? Olha, tem resistores nas três extremidades. Então quando a gente chega nisso aqui, olha, a gente claramente aqui tem uma ligação Y, certo? Aqui, olha só, aqui a gente tem outra, só que aqui a gente não tem resistência. Então tá aqui, ó, aqui a gente teria outra. Aqui, olha, a gente teria outra. Ou considerando esses três, ou considerando esses aqui de cima, que também é. Né? Então, seja, vou começar aqui utilizando aqui, então, esse daqui, ó. Vamos transformar esse aqui. Então, quando a gente transforma esse aqui, ó, o que a gente vai fazer é transformar aqui, olha, esquecer esses três aqui. Certo? Esquecer esses três resistores. E nós vamos utilizar esses três resistores aqui, ó. Nós vamos chamar de R1, R2, por exemplo. E aqui vai aparecer um R3. Certo? Beleza? Beleza. Então, ótimo. Então, vamos colocar como é que eu calculo isso aqui. Deixa eu pegar a fórmula aqui que eu não sei ela de qual, não. Eu até. Eu só não sei se tá certo, mas eu achei o R1, o R2 e o R3. Desse jeito mesmo que tá aí. Você já achou? Então, joia, vamos colocar aqui pra gente. Vou calcular um só pra galera que tá perdida. E os outros dois a gente vai fazer com os valores que você achou. Quanto que você achou aí já? 36 no R1, 36, R2 180 e R3 108. R3 108. Vamos calcular eu aqui, ó. Deixa eu calcular aqui o R1, R2 e R3. Deixa eu só achar aqui a equação, cara. Essa equação é mais chatinha, ela é grandinha, né? Eu nunca decoro. Vocês também não precisam ficar decorando isso aqui não, viu, gente? Mas, deixa eu achar aqui. A gente pega as duas resistências opostas. Adjacentes, desculpa, né? Cadê? Isso aí. Dividido pelo resistor oposto. Então é isso mesmo. Então vamos lá. Cadê aqui, ó? Então para calcular isso aqui, o que a gente faz? Para calcular o R1,
a gente pega todas as multiplicações, a multiplicação de todas as possibilidades aqui desses três resistores. Então, por exemplo, 20 vezes 12 mais 20 vezes 60 mais 20 vezes mais 12 vezes 60. São as três possibilidades, né? Você falou que R1 aqui deu 36, né? R2, 180. R3, 108. Joia. Isso tudo aqui, olha, a gente divide porque, olha, se eu quero calcular o R1, eu preciso dividir pelo resistor oposto, que é o resistor de 60 ohms. Para calcular o valor do R2 é a mesma coisa. Eu pego aquela mesma multiplicação lá em cima, 20 vezes 12, mais 20 vezes 60, mais 12 vezes 60, e divido pelo resistor oposto. Então, ou seja, eu quero calcular R2, então o resistor oposto a ele aqui, olha só, é o de 12 ohms. Certo? Então, ou seja, supondo então que a gente chegou nesses três valores aqui, tá? Eu não vou conferir esses valores, não vou fazer essa equação não, tá joia, gente? Aqui é só matemática, né? Então, só pra gente ganhar tempo aqui, ó. Então, como é que a gente faz? O circuito aqui, então, nós vamos reescrever esse circuito aqui, então, utilizando essa forma. Então, como é que vai ficar o nosso circuito? Aqui, ó. Vai ficar um resistor aqui em cima, que é um resistor de 5. Embaixo eu tenho um resistor de 15. Certo? Joia. O de 25 e de 30 a gente não mexeu. Então aqui, ó. Aqui eu tenho 25. Eu tenho 30. Não é isso? Joia. Embaixo eu tenho de 10 também que a gente não mexeu. E aí entra aqui, olha só. Aqui não vai ter esse de 20 mais, porque a gente trocou por esse resistor aqui, ó. Por esse resistor R2, que é 180. Então aqui, ó. Ficou um resistor de 180. Esses aqui a gente não tem mais porque ficou um resistor R3, que é um resistor de 108. E aqui, olha, esse de 20, esse de 12 também não tem mais, a gente substituiu por esse resistor R1, que foi o resistor 36. Certo? Joia. Beleza. E além disso aqui, eu tenho aqui uma ligação aqui direta, aqui, ó. Não é isso? Beleza. Qual que é o próximo passo aqui agora? Agora é continuar resolvendo isso aqui. Como é que vai ser útil aqui a gente fazer? Deixa eu só conferir. Tem uma ligação direta aqui mesmo? Tem. Pô, então não precisava fazer muita coisa aqui não. Então aqui, olha. De cara aqui, o que acontece? Nós temos aqui, olha, dois paralelos que a gente já consegue resolver. Vou colocar aqui, olha. Vocês concordam comigo que esse resistor aqui, olha, de 30 está em paralelo com o resistor de 36? Quem que levantou essa questão foi o Vitor. Sim, mas sim, concordo. Vitor, né? É o Arthur, desculpa, Arthur. Então, seja, aqui, olha. Cadê? Deixa eu voltar para o meu aqui. Perdi. Cadê, gente? Aí. Então, aqui, olha. Uma forma de simplificar isso aqui, olha, é fazendo paralelo aqui, olha. A resistência equivalente aqui, então, vai ser justamente o paralelo do de 30 com o de 36, certo? Vou chamar aqui, ó, vou chamar de R1. Então, o próximo passo vai ser substituir isso aqui, ó. Uma outra forma, um outro paralelo que a gente consegue achar aqui também é o seguinte, olha. Aqui, olha, eu não tenho resistência não, vocês estão vendo? Esse meu circuito aqui, olha, está em paralelo com esse. Quando eu não tenho resistência, é como se eu tivesse uma resistência aqui, olha, igual a 0, tudo bem? Então eu faço aqui o paralelo aqui também com um resistor de 0. Peraí que eu apaguei. Eu calculo aqui a resistência equivalente aqui, olha, para um resistor de 0. Que vai dar 0, né?
Vamos chamar de R2 aqui, ó, que vai ser o paralelo de 108, paralelo com zero. Vai dar zero por quê? Vai dar 108 vezes zero dividido por 108. Isso aqui dá zero. Beleza? Então, dessa forma, como é que o circuito vai ficar? Na hora que eu simplificar ele vai ficar um circuito dessa forma aqui, ó. Ô, gente, eu não vou resolver tudo não, porque senão não dá tempo de... Eu vou tentar solucionar o máximo para passar para vocês o caminho das pedras, viu? Mas resolver tudo senão a gente não anda muito. Então vai ficar o de 25. Esses dois aqui, olha, a gente vai substituir por um apenas, não é verdade? Que vai ser o resistor R1 lá que a gente calculou. Vou colocar em roxo aqui, ó. Que olha, ele sai daqui e ele vai até nesse R1, até nesse ponto aqui, ó, certo? Esse ponto aqui, esse aqui, ó. Eu só não vou colocar ele torto aqui não para facilitar o desenho aqui, ó. Aqui, olha, a gente viu que esses dois aqui vai virar um traço apenas, não é isso? Porque já que a resistência é zero, a gente achou que a resistência aqui é igual a zero, então se a resistência é igual a zero, é um cabo sem resistência. O nosso resistor aqui de 180 está aqui, certo? O nosso resistor de 10 está aqui. Então, ou seja, olha, perceba que aqui agora já é um circuito bem mais simples. Você consegue enxergar mais algum equipamento que está em paralelo aqui agora, Arthur? Arthur ou Vitor? Arthur. Não. Olha só, Arthur. Dá uma olhada nesse R1 e nesse resistor de 180 aqui, olha. Estão em paralelo. Eles não estão em paralelo? Uhum. Aqui, olha, a entrada deles está igual, a saída deles está igual. Então aqui, ó, o próximo passo aqui é justamente achar o próximo aqui, ó. Achar um paralelo aqui. Seria uma resistência equivalente aqui. Seria um paralelo de R1 com o de 180. Uma vez que você achou esse cara aqui, olha, aí o seu circuito vai ficar simplesão. Então o seu circuito vai ficar um negócio assim, ó. 5, 15, 25. Aqui a gente teria dois. Vou colocar um só, certo? Vai ser o amarelinho. Vou colocar de amarelo aqui para ter certeza. O amarelinho aqui, que seria o R equivalente. E aqui embaixo nós temos ainda o resistor de 10. Certo? Joia. Você consegue simplificar mais aqui esse circuito aqui? Sim, só se for em série com de 10. Exatamente. Esse resistor aqui entra em série com de 10. Mas aqui, ou seja, aqui você já sentiu o caminho para onde vai, né? Aqui agora já tá mais tranquilo, não tá? Tá tranquilo. A questão que realmente mais pegou assim é aquele fio ali. Eu tinha essa ideia de que a resistência ia anular ali, mas eu não tinha certeza. Uhum. Então acabou me pegando muito. Aí ficou um valor muito alto com esse 108 aí. Então sempre aqui, ó. Aí, isso que eu ia te falar aqui, ó. Eu não tinha reparado isso no primeiro desenho, não devia ter feito aqui, ó. De cara, isso daqui tudo, olha. Então, essa aqui, quando a gente tem uma situação dessa aqui, olha, automaticamente, sempre que eu tenho um paralelo de um resistor com um curto-circuito, a resistência equivalente é zero. Porque pensa comigo, você tem um caminho que está muito fechado, você tem um caminho que não está nada fechado, toda a corrente vai para aquele caminho. Tudo bem? Sim, uhum. Então sempre que você estiver aqui, olha, e se pintar dúvida, você sabe que um cabo é um equipamento cuja resistência é igual a zero, né? É uma analogia que a gente pode fazer. Beleza? Beleza, obrigado pela explicação. Falou. Vou mandar. Ô João, tô vendo você aqui na aula, cara. Eu não te respondi, não. Mas realmente no FICACAD a gente não tem fonte de corrente. Você tá aí? Não, acho que o João foi tomar um café.
Mas enfim, não tem não. Galera, é isso aí. Pode quiser mandar mais pergunta, pode mandar. Então, já que ninguém vai perguntar, me dá uma ajuda aqui de como é que eu começo a fazer essa 2,27? Deixa eu ver aqui. 2,35. Deixa eu ver aqui, Herbert. Com um pouco de dúvida em como começar as questões, e depois eu consigo desenvolver, mas sair do zero tá difícil. 2,35. Isso. Aqui, olha, para fazer essa 2,35, primeira situação aqui é simplificar o circuito ao máximo e você tentar encontrar aqui, olha, encontrar a corrente inicial. Uma dica que eu te dou, Herbert, para fazer isso aqui, olha, Ah, a gente vai fazer isso aqui semelhante a essa equação, esse exercício que a gente fez anterior aqui, ó. Quer ver, ó? Pera aí. Aqui, ó. Esse exercício aqui que vocês pediram pra gente fazer, certo? certo. Foi até você mesmo que pediu, não foi? Aham. Então é para simplificar. Isso, vai simplificando, e aqui, olha só, vai simplificando aos pontos e sempre vai reescrevendo o circuito, mantendo as informações que você tem. Por quê? Quando você fizer isso daqui, olha só, só pra gente começar a armar aquele exercício aqui, deixa eu dar um print screen aqui, deixa eu colocar lá pra você. A dica para esse tipo de exercício é geralmente esse aqui, ó. Pera aí. Deixa eu colocar no PowerPoint aqui. Apresentar de novo, que perdeu aí. Aí, ó, esse apareceu pra vocês aí, Herbert? Apareceu. Olha só, você concorda comigo que esse aqui, ó, de cara, a gente está em paralelo, certo? A gente precisa saber quem que é V0. Se está em paralelo, aqui, esse resistor aqui não está em paralelo com esse resistor de cá? Sim. Então aqui também a gente tem V0, certo? Isso. Aham. Beleza. Vamos chamar aqui em cima, vamos supor que aqui em cima a gente tem V1. Logo do lado de cá a gente também tem V1. Muito bem. Olha só, esse aqui está em paralelo com esse, não é isso? Isso. Então o fato é, a gente consegue transformar aquilo ali, olha, uma resistência equivalente. A gente consegue fazer uma resistência equivalente aqui, que vai ser justamente o paralelo de 70 com o de 30. Tudo bem? Aham. Os dois de baixo também estão em paralelo, você concorda comigo? Sim. Vou colocar em roxo aqui, ó. Então você consegue calcular aqui a resistência equivalente aqui. Também, o paralelo aqui do de 20 com o de 5. Certo? Certo. Beleza. Seguindo esse caminho aqui, olha. Quando você calcular esses dois paralelos, você vai ter um circuito bem mais fácil. Um circuito de 200 volts aqui, onde em cima eu vou ter minha primeira resistência equivalente. E logo abaixo eu vou ter meu segundo. E aí, ó, opa. E aí o que vai pegar aqui, ó, é que aqui, olha só, em cima dessa resistência equivalente aqui de cima, continua sendo V1. Em cima aqui continua sendo V0. Você concorda comigo que através desse circuito aqui, olha, se você calcular a corrente aqui, olha, você já consegue calcular V0, que é um dos pedidos do circuito? Sim. Uhum. Então ótimo. Então, ou seja, dessa forma aqui você já consegue calcular V0.
Tranquilo? Você já consegue achar V0. Agora, o I0, você vai conseguir determinar I0 aqui, olha, aplicando aqui embaixo a lei de Kirchhoff. Porque o que acontece? Vamos lá. Uma vez que você conseguiu calcular a tensão aqui, olha, vamos lá. Se você calculando tensão, você consegue voltar aqui para cá, não é? Supondo que a gente volta para cá, vamos supor que você descobriu quanto que vale V0, você descobriu quanto que vale V1. Tudo bem? Você consegue calcular a corrente que está em cada um desses resistores aqui em cima? Sim. Porque aqui, ó, se você aplicar a lei de Ohm aqui, olha, você acha a corrente, vamos supor, vamos colocar de uma outra cor aqui, ó. É possível você achar essa corrente I1 aqui. Não é isso? É possível você calcular aqui a corrente I2 aqui também, não é possível? Sim, Então, com isso, você consegue achar I0 pela lei de Kirchhoff das correntes, verdade. certo? Certo. Então, seja, o caminho é esse. Te respondi, Herbert? Respondeu, eu só tava com dúvida de como é que começa mesmo, porque tava agarrado, assim, sabia de onde sair. Sempre que você não souber nada o que fazer no circuito, cara, começa tentando simplificar ele. Porque na pior das hipóteses, você vai descobrir a corrente total. Com a Beleza. corrente total, geralmente você consegue achar, fazer uma série de inferências que você não conseguiria fazer no circuito geral. Você vai ver que é o seguinte, a partir de agora a gente vai chegar numa par de circuitos que a gente vai simplificando ele para chegar no final e descobrir uma corrente. E depois a gente sai voltando passo a passo, igual a gente fez aqui, ó, tá vendo? Vou simplificando, simplifiquei o próximo, eu simplifiquei pro próximo, que eu simplifiquei. Ah, cheguei aqui, então vou voltar para descobrir tal coisa. Ah, consegui descobrir mais coisa? Volta pro passo anterior para descobrir mais coisa. E aí vai. Você vai ver que vai ser comum a gente fazer isso aí, descer a escada toda para depois subir tudo de novo. Saquei. Tá? Então, assim, Valeu. por isso que é importante, sempre que você for simplificando, não esqueçam de dar nome aos bois, sabe? Senão depois você se perde, tá joia? Certo. Vai redesenhando e muda só o valor de onde você tem mesmo. Muda só a informação de onde você fez a simplificação mesmo. Era isso mesmo. Valeu. Beleza. E aí, pessoal, mais alguma questão? Se você pudesse só ajudar a iniciar um pouquinho também a letra B da lista 2, a lista 6, né? Semana 4. Qual que é o exercício, Vitor? 2,51. A letra B? Isso. Pô, de novo aqui, olha É que só. A gente tem tem aqui... aquela questão do triângulo, Isso, exatamente. Aqui, olha que eu só. não consegui fazer, né? Aqui nesse caso aqui, ó, deixa eu pegar aqui, deixa eu compartilhar com vocês. Apresentar aqui. Apareceu pra vocês aí, moçada? Uhum. Aqui, olha só. Quem perguntou foi o Vitor, né? Ó. Vitor perguntou, foi, né? Isso. Desculpa, viu, galera? Eu ainda não tô sabendo as vozes direito, se usa, não. Bora lá. Aqui, ó. O que pega aqui, Vitor? Nesse caso aqui, de novo, vai ser um caso de transformação estrela-triângulo. Aqui, ó. Perceba que aqui, olha, aqui a gente tem uma estrela, certo? Sempre que tiver um T no circuito,
né? Um formato T, um formato Y, você não pode saber que é um de cara, a gente consegue enxergar ali uma estrela, certo? Sempre que a gente tiver aquele formato de pi, ou a gente tiver um formato assim, ó, é um triângulo, tudo bem? No caso do pi, quando é uma situação assim, olha só. Fechado. Porque isso aqui, ó, vocês concordam comigo que é a mesma coisa de eu ter um triângulo aqui, ó. E esse aqui é o R1, por exemplo. R1, certo? Quando eu tenho esse resistor 2 aqui, ó, ligado no final desse resistor 2, não é a mesma coisa de eu ter uma situação assim, ó. Uhum. Então, seja, sempre que a gente tiver esses formatos aqui, olha, já fiquem atentos. A mesma coisa vale para cá, olha só. Quando eu tenho aqui um T e eu tenho R1, R2 e R3, nossa, eu fiz bem cagado aqui, né? Deixa eu fazer melhor. R2. É a mesma coisa de eu ter um arranjo assim, olha só. Na prática, isso aqui é a mesma coisa. Às vezes o autor coloca só para confundir a gente, né? Enfim. Então, seja, sempre que você chegar e enxergar esse tipo de coisa no seu circuito, Vitor, é passível de fazer aqui a simplificação, de fazer a troca. Por exemplo, olha só. Tá vendo aqui claramente um T aqui, olha? Você consegue enxergar o T aqui com os resistores de 25, de 10, de 30? Consegue? Sim. Aqui, olha, mesma coisa. Você consegue ver um T aqui? Claramente. Beleza. Você consegue ver um T aqui, ó? Esse T aqui tá meio torto, mas ele tem também, tá vendo? Sim? Uhum. Joia. Então, seja, você pode pegar qualquer um desses três T's aqui, olha, e transformar em estrela, que seu circuito vira outro e você consegue simplificar esse cara. Qualquer um dos três. Ou então você poderia, por exemplo, esses três aqui, olha só. Aqui eu tenho um delta aqui, você concorda comigo? Um triângulo. Se eu transformar isso aqui em um triângulo, meu circuito muda todo e eu consigo resolver também. Só um deles, eu posso escolher só um deles? Só um deles, e qualquer um. Tá joia? Entendi. Não tem caminho correto, não. Qualquer um que você quiser pegar. Eu vou geralmente naquele que tá mais claro. Porque aqui, olha só, às vezes esse aqui, olha, não tá tão óbvio que ele é um T, não. Você concorda comigo? Concordo. Mas se você chegar aqui, por exemplo, e transformar isso aqui, ó, aqui tá claro que é um T. Isso aqui tá claro que é uma estrela. Então, se você transformar isso aqui, olha só, você teria um circuito assim, ó. Você concorda comigo? Se você se transformar esse T aqui num delta, ele vai virar isso aqui. Você concorda comigo? Concordo. Então, olha só, se Só você... que o oposto daquele ali seria qual ali do R2, por exemplo? É o 20? Qual? Do R2 ele, acho que você colocou R2. Esse aqui? O oposto dele é o de 20. Tá, entendi. Esse o R3 aqui, ó, o oposto é o de 10. Esse R1 aqui, o oposto é o de 5. Então, olha só, se a gente redesenhar esse aqui, olha lá, você vai ver que já vai virar um circuito que só tem série paralelo. Aqui, ó, vai ficar um de 25. Aqui continua mantendo o de 30, que a gente não mexeu. Não é verdade? Isso aqui, ó, vai virar um resistor apenas, que é o R1. Certo? Daqui nós vamos ter um resistor R2. Aqui teremos um resistor R3. E aqui eu tenho um resistor de 15. Meu circuito então ficaria assim. Você consegue enxergar isso daí? Consigo. Então olha só, aqui ficou uma mata, porque olha aqui, olha. O resistor de 30, esse aqui eu tenho um paralelo, não tem? Tem. Aqui, olha só, esse aqui está paralelo com esse aqui. Então a gente consegue matar esse aqui com a resistência de 30 paralelo com o R1. Aqui, olha só, o R3 também não está paralelo aqui com o de 15? Uhum. Então, seja, aqui, olha, você consegue matar isso aqui também com R3 paralelo com o resistor de 15. Então, seja, aí ficou fácil demais, porque aí
você vai ter esse daqui, olha só, chegou no final, você vai ter um circuito que vai ter 4 resistores, só com coisa em série paralelo, tá joia? Então a dica para esses exercícios de delta e estrela é você pegar qualquer um deles, não pega todos não, pega um só e transforma em delta. Beleza. Ou então pega um delta e transforma em estrela. O arranjo do seu circuito mudou todo, você vai conseguir simplificar milhões de coisas que você não conseguiria antes. Respondido? Obrigado. Beleza? Pessoal, nossa aula vai começar agora. Deixa eu dar uns 5 minutinhos, só buscar uma água ali agora. Vamos no banheiro também, que aí a gente já começa a aula, combinado? Beleza.